Todos acharam então? Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto, nós aplicamos ele no início do nosso tema, dentro da proposta aí de falar diretamente ao relacionamento do pai biológico com os filhos biológicos. É a maneira como é o correto, pelo menos o princípio do ensino, da formação, da criação de um pai para com o filho. Já agora trazendo ele para a revelação que nos foi dada por intermédio de Cristo, você observa que no Antigo Testamento existe uma revelação Deus e o homem. É Deus e o seu povo. Na teocracia, antes de instituírem o primeiro rei de Israel, que foi Saul, depois veio Davi, Salomão, e aí veio os outros reis que, na sua maioria, decepcionou e muito o princípio de um reinado de equidade e justiça. Foram poucos os reis que trouxeram satisfação do seu reinado e tiveram um bom legado que deixaram. Então esse era o relacionamento de Deus para com o povo dele. E aí você pode observar que sempre é mencionado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Aí vem um Deus de Salomão, o Deus de Davi. Mas na manifestação de Cristo, o próprio Deus, após o batismo de Jesus, ele se revelou na sua identidade com o propósito de agregar o seu povo e trazê-los de um reino teocrático, que é estabelecido nessa terra aqui, que foi rejeitado pelos homens, para uma filiação, mediante a reconciliação e uma nova aliança que estava em Jesus Cristo. Então, quando Jesus passou pelas águas, diz a Escritura que ouviu-se uma voz do céu que bradou, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Daí então, quando Jesus foi para o deserto, ele passou pelo processo ali dos 40 dias. Uma das principais tentações que ele sofreu é: se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Foi a primeira tentação que a Bíblia narra que ele sofreu. Se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Então a identidade que nós recebemos por meio de Cristo é a identidade de filho. Em Lucas, no capítulo 11, pode anotar, a partir do versículo 1, veja, interessante, é aquela máxima que ensinamos aqui com frequência. Quando você lê a Escritura, você tem um oceano à sua frente, todo seu. Mas quando você medita nela, você tem a riqueza que está dentro do oceano. Agora, medite na riqueza que está no texto, quando Jesus volta para o discípulo e diz para ele: quando você orar, primeira coisa que você faz ao levantar a sua voz de oração, você o chama de Pai. A revelação paterna de Deus, ela só foi manifestada aos homens por intermédio de Jesus Cristo, mediante um princípio que só encontra no Novo Testamento. Chama-se Novo Nascimento. Então, quando você confessa a Cristo, você tem a experiência do novo nascimento. Se você nasceu de novo, como está escrito em João capítulo 3, da água e do Espírito, você passa a ser agora uma criança. E quando você nasce segundo os princípios da Escritura, você é uma criança que está sendo agora formada em Deus Pai, pelo ensino dele, que é as Escrituras. É a lei que foi tirada de pedras e foi escrita no coração.
Então, quando a Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, instrui o menino ou ensina a criança, esse é um princípio que Deus confiou a Cristo. Olha, ensina esses meninos, ensina essas crianças, esses homens, essas mulheres, que através de você virão a nascer de novo, segundo a minha palavra, ensina a elas o caminho. Quem é o caminho? Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, a base do ensino da paternidade de Deus está em conhecer a Cristo. É você ter experiência do novo nascimento e crescer no caminho, crescer em Cristo. Segunda Epístola de Pedro, se não fala a memória, capítulo 3, versículo 18, antes crescei em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você cresce em graça e em conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está crescendo com uma base sólida, firme, onde há vida, abundância de graça e paz. Independente das circunstâncias, porque a nossa paz, nossa alegria, não está condicionada às coisas dessa vida. Ela está condicionada ao nosso relacionamento com Cristo. Por isso que é importante, quando você nascer de novo, você ser instruído. Nós sermos instruídos. Porque se nós somos instruídos segundo a revelação de Deus em Cristo, então nós vamos conhecer e conhecer a paternidade de Deus através dele. Mas se nós não crescermos com a base com a qual ele nos deixou, então haverá uma falha na formação. Então, o novo nascimento, ele é a peça fundamental para o conhecimento da paternidade de Deus. Se você não nasceu de novo, você não vai conhecer a paternidade de Deus. Você não irá conhecer Deus pela paternidade, você irá conhecer Deus pela religião. E pela religião você se afasta, mas pela revelação da paternidade pela Escritura você se aproxima. Pergunta-se por que essas pessoas que nos períodos primitivos aceitavam, a morte, aceitaram a tortura, a perseguição. Alguns, a minoria, a Bíblia não relata a sua totalidade, se corromperam. Mas daqueles que permaneceram, estiveram dispostos a morrer e se entregar pela causa. Você estudar sobre a história da Inquisição, diz que a Inquisição espanhola foi a pior de todas. Você observa que há várias pessoas que, por causa da fé, não é do conhecimento, não é do saber, mas por causa da fé, eles se entregavam. Foi assim nas ruas de Roma, foi assim nos outros lugares por onde a igreja primitiva passou. Mas eles estavam dispostos a morrer pela causa. Hoje, será que nós estamos realmente seguindo essa mesma linha? Não é pelo que você conhece, não é pelo que você sabe, é pelo que você tem. E a fé que nos foi dada por Cristo Jesus, ela tem que ser suficiente para nos manter firmes. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se o justo viverá da fé, a fé vem pelo ouvir pela. Então, se você ouvir pela palavra, você todos os dias, meditar nela, ser instruído nela, isso vai gerando fé. Você pode não saber toda a Escritura, mas se você aprendeu, gerou a fé suficiente para permanecer firme nele, independente da dor que você sofre, então você compreendeu a paternidade de Deus. Porque independente de qualquer coisa que esteja acontecendo de forma estereótica, na sua vida, ela não vai afetar o seu relacionamento. Porque você sabe onde é sua casa, você sabe quem é o seu pai, você pode recorrê-lo. Então, na paternidade de Deus, quando nos achegamos a Ele, instruídos pelo caminho, nós podemos ter fraquezas, nos levará a andar por caminhos tortuosos pela dor,
né? Ou pela autossuficiência, que nós veremos no próximo domingo, que é em relação ao filho pródigo, mas não será suficiente para nos desviar da casa. Essa orientação do novo nascimento, nós entendemos que quando uma criança nasce, do que ela precisa? Leite. O apóstolo diz que não vos pude dar alimento sólido, mas vos dei leite materno. Você sabe que o leite é um alimento mais leve. Então, quando você nasce no Evangelho, você toma leite. O que é leite? Né? Na linguagem eclesiástica ou espiritual. É aquela mensagem que aguça o seu espírito. Qual é a mensagem que aguça o meu espírito? É aquela que diz que Jesus Cristo veio, pagou um alto preço por você, a fim de resgatar você do seu estado de pecaminosidade e levar você para morar no céu. Aquela mensagem que você diz, aleluia, glória a Deus. Aí você torna no culto seguinte a mensagem que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, que você esteja sofrendo, mas Ele está contigo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, Ele vai te assistir, Ele vai te suprir. Então, Santo, quando você passou aquele dia difícil, né, você ainda não conhece, não tem aquela experiência do que realmente é uma perseguição, aquela experiência do que é realmente uma afronta, um confronto, né? Você não tem aquela experiência viva ainda de sofrer, aquela pressão na alma. Então você sobra aquelas experiências, né, que como uma pessoa que está engatinhando, conhecendo a fé, você pensa que, poxa, aquilo ali não trouxe uma tristeza, uma insatisfação. Mas aí quando você vem ao culto, você sente o afaro do Pai, o aconchego dele, né, o alento que o Espírito Santo gera na sua alma. Então a gente faz sentir bem. Mas com o passar do tempo, aí que entra a questão. Você não consegue mais se alimentar daquele leite materno. Aquela mensagem que você ouviu no começo, já não te satisfaz mais. Você quer algo realmente mais intenso. Né? É como se a criança estivesse saindo da fase do leite materno e indo para a fase da papinha. Né? Depois sai da fase da papinha e entra na fase da sopinha. Quando a mamãe pegava lá os legumes, né, que estavam lá na sopinha, amassava lá, né, aquele temperinho mais suave, ó, aviãozinho. E a menina, maravilha. E aí depois do tempo, né, já começa a comer sozinho, aí faz aquela bagunça. Aí depois, né, já sai do babador, já sai da mesinha, já quer sentar na mesa. E aí fica aquela em volta lá, né? Você sabe se a pessoa alimentou no ventre ou está alimentando na mesa. De tanto bagunça que ela vai fazendo. Não, vai crescendo, até a fase ela começa a escolher o que ela quer comer. Né? Assim também é a sua vida, a sua fé. Quando você compreende por que você chama Deus de Pai, é porque Ele está te ensinando a crescer. Lê Nicodemos, em João capítulo 3, quando ele se aproxima lá de Jesus, eu em todo mestre de Israel, mestre, bem sabemos que vem de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus poderia ter, se fosse eu, poderia ter dito, não, obrigado, rapaz, sabe como é que é, né? A gente paga o preço, né? Tem uma retórica ali, né? Lê muito livro, né? A gente lê muita Bíblia, então a gente, né, faz o que pode, né? Ou seja, humildade, mas assim, continua, fala. Mas aí quando ele veio, mestre, bem sabemos que vem de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha, vai nascer de novo. Cara grosso. Aí Jesus disse para ele, olha, em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Por que ele disse o reino de Deus e não disse o reino do Pai? Porque ele repassou para Nicodemos na linguagem que Nicodemos entendia, porque ele enxergava Deus como Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não compreendia, porque o Pai Nosso não foi entregue aos fariseus, não foi entregue aos principais sacerdotes, a nenhum deles.
A revelação do Pai foi entregue aos discípulos. Você não pode entregar a revelação do Pai para quem é bastardo. Você não pode entregar a revelação do Pai para quem é servo. Você não entrega a revelação do Pai para quem é criação. Você entrega a revelação do Pai para os discípulos, aqueles que compreenderam e caminham com Cristo. Ele não falou na linguagem das coisas espirituais para Nicodemos, como ele falou para os discípulos que o seguiam. Aos discípulos, você vai observar a maneira como Jesus falava com os discípulos era diferente da maneira como ele se dirigia aos fariseus, aos saduceus, aos sacerdotes, aos religiosos. Mas como assim poderá um homem, sendo velho, voltar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Você vê que um homem muito culto, mas não entendia as coisas do reino. É aquele princípio de quem lê muito a Bíblia, conhece muito as Escrituras, mas não tem revelação dela. Vai falar daquilo que entende, daquilo que compreende, daquilo que sabe, não daquilo que recebeu. O apóstolo diz: recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você só pode ensinar o que você recebeu. Porque fala em Apocalipse capítulo 3, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Você não guarda o que sabe, você guarda o que tem. Você não passa o que sabe, você passa o que tem. O que você sabe, com o tempo você esquece e precisa ser ensinado de novo, mas o que você tem, ninguém pode arrancar de você. O que nós temos é a fé. E a fé ela vem pela meditação, pelo relacionamento que você tem com a palavra, seja ela escrita ou seja ela encarnada, que é o verbo de Deus. Sem isso, nós temos, são cumpridos, livre e longe da revelação bíblica. E é um perigo onde a maioria se perde. É natural nós ouvimos as pessoas dizerem: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus multiplique, Deus te acompanhe, né? Como é que a pessoa, Deus te pague, Deus lhe pague. Agora, qual vez que você fez uma generosidade, uma caridade para alguém lhe disse: o Pai te abençoe, o Abba te guarde, o Abba te conduz, o Pai? Soa diferente. Quando você fala do Abba, você manifesta essa paternidade, soa diferente, ecoa diferente. Você observa que no relacionamento de Cristo é isso que ele sempre trouxe. Nicodemos não compreendeu o que era nascer de novo. Muitas pessoas estão na igreja, mas não compreendem o que é nascer de novo. O que é nascer da água, do Espírito. Nascer do Espírito, uma nova criatura. Alguém abre para nós em Efésios capítulo 4, vai versos 23 e 24. Fala sobre a questão do novo nascimento. Efésios capítulo 4. Se não houver um novo nascimento, haverá uma falha. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O revestimento do novo homem também é um novo nascimento. Eu nasci no Espírito. Se você pega o vínculo do relacionamento do primeiro homem com Deus, poxa, quer dizer então que eu tenho que andar nu diante dele? Você não vai andar nu, mas vai andar com transparência. Você vê aquela pessoa que ela quer falar uma coisa, mas ela vai fazendo curva, até você entender o que ela está querendo dizer. Ou aconteceu uma coisa comigo. Ah, mas esse negócio assim, sabe? Começou e, nossa, aí você tem que... vai falando, você... Tá entendendo? Entendi isso aqui chegar. Você entendeu? Entendi. Não quis falar abertamente não, mas quando você é transparente, você está expondo tudo aquilo que está em oculto. Você está sendo claro, explícito, de maneira que a pessoa com quem você está se dirigindo, ela entenda o seu íntimo de forma nua e patente. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes.
e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a que haveremos de prestar contas. E se todas as coisas estão nuas e patentes, o que um pai não conhece de um filho? O pai conhece tudo acerca de um filho quando ele ainda está sendo formado. Mas chega uma fase do nosso crescimento espiritual em que nós não conseguimos enxergar Deus como Pai, nós o enxergamos como Deus. Gente, a religião, ela sempre vai nos apresentar Deus, ela nunca vai nos apresentar o Pai.